O Rosh Hashanah faz parte de um processo energético que se manifesta a cada ano, a cada ciclo, exatamente neste dia, e é o dia em que a consciência divina, o dia em que essa centelha divina chegou até a primeira criatura. Que criatura era essa? Adão. Então, no dia do Rosh Hashanah, é como se a nossa consciência inteira tivesse sendo recriada. Quando nós pensamos, eu acho que falei isso na semana passada, sobre o conceito de um ciclo. Se eu pensar nesse conceito de ciclo como sendo uma vida, por exemplo, independente da minha tradição religiosa, existe sempre aquela questão da morte. Então, o nascimento e a morte. Toda morte conclui um processo e dá início para um novo processo, né? Então, um processo deixou de existir, reinicia-se um novo processo. Esse ciclo, que a gente já está acostumada com ele em todos os âmbitos da nossa vida, as estações do ano, o dia e a noite, o nascer e o morrer. Se nós pensássemos no conceito da vida simplesmente como sendo esse momento em que, no fim, no momento da morte, só ali eu faço o julgamento dos meus acertos ou dos meus erros. Se a gente pensar na cultura egípcia, que a gente fala da pesagem das almas, se eu tivesse que esperar até o último dia, já nem está mais aqui para passar por essa pesagem de alma, saber se meu coração é um coração bom ou não, eu penso que eu iria considerar, talvez, esse meu Criador não muito misericordioso. Porque qual foi a chance que eu tive de consertar aquilo que eu errei? Por que é maravilhoso a gente estudar Cabala? Porque quando a gente começa a entender esses fluxos energéticos que acontecem no universo, nós conseguimos colocar dimensões, muitas dimensões, dentro de acontecimentos que pareciam ser simples, mas toda essa simplicidade tem uma profundidade que me dá a possibilidade de eu alterar situações que eu consideraria situações finais, terminais. Então, no dia do Rosh Hashanah, quando eu finalizo este ciclo, eu tenho a oportunidade de recriar. Como é feito isso? Por que eu estou falando sobre essa balança? Nós vamos estar entrando nesse dia, na lua nova do mês de Tishrei, que é Libra, representado pela balança, que em qualquer tradição é um símbolo. Quando a gente olha para a balança, diretamente, óbvio, assim, objetivamente, a primeira imagem que vem dentro de nós é a justiça, algo que é justo. Por que é, então, que Abrão, patriarca, no Sefer Yetzirah, por que é que esse é o símbolo desse mês, uma balança? Várias situações vão se apresentar para nós e, como são muitas, eu vou tentar ver se eu vou conseguir percorrer todas que eu gostaria. Então, eu estou pedindo ajuda, inclusive, para que eu consiga falar numa ordem que seja uma ordem de construir uma lógica dentro de vocês, e vocês poderem me acompanhar. Bom, a Cabala fala, o Zohar, através do Zohar, que o dia do Rosh Hashanah é o dia do julgamento.
o dia do julgamento, em que todos nós, sabendo ou não sabendo, estaremos sendo apresentados em um tribunal cósmico, e neste tribunal cósmico existe um juiz, e existe também um acusador. Existe um advogado de defesa e existe um acusador. E o que é que está sendo julgado nesse dia? Nesse dia está sendo colocado, então, nessa balança, as ações positivas que nós fizemos naquele ciclo que passou, e as ações negativas que fizemos, e as ações que deixamos de fazer, também isso é um lado negativo, e esse vai ser o resultado de um pacote que nós vamos receber no fim desse processo. E esse processo, esse pacote, é o potencial energético do ano que vem. Eu posso fazer alguma coisa para mudar? Sim e não. Porque uma vez que esse pacote for entregue, ele foi entregue. Acabou. Eu recebo ali uma dose de energia como se tivessem feito um depósito na nossa conta. Eu recebi no banco um valor X de um depósito. Eu vou poder usar esse dinheiro? Talvez sim, talvez não. Vai depender de quem? Somente de mim. Mas eu consigo criar um valor financeiro além daquele que já foi entregue para mim? Não. Eu vou ter aquele para usar naquele ano. Então, todo o trabalho que nós estamos fazendo durante esses 30 dias de Techuvá é um trabalho para tentar limpar essa negatividade que faz parte de nós, para que esse pacote energético que vai ser entregue para nós, para que ele possa ser manifestado. Porque agora vamos analisar os personagens deste processo. Quem são os personagens? Uma pessoa que passou por um ciclo, que talvez passou por outras vidas, e traz com ela uma bagagem. O ano, ele é dividido em 12 energias. Sabemos que o ano é dividido em 12 meses. Cada uma regida por um planeta em combinação com uma energia. Cada mês se apresenta um desafio, uma energia que me traz um desafio absolutamente diferente em cada um dos meses, de forma que uma pessoa, ao passar um ciclo completo de 12 meses, já que os astros que estão no universo recebem essa energia e manifestam para nós aqui na Terra, nós somos como a Lua, nós não emanamos luz, a gente recebe essa energia e a gente, então, consegue assimilar essa energia e a cada mês nós temos uma correção possível de ser feita, um tikkun a ser feito, a ser alcançado, uma questão a ser corrigida. Então, quando passou 12 meses, aonde é que a gente poderia estar? Na situação de anjos perfeitos. Cada pessoa tem condição, a cada ano, depois de 12 meses, depois de enfrentar 12 desafios diferentes com as energias que se manifestam em cada um desses meses, se ela fizer o seu processo de correção, ela tem condição, depois de um ciclo, de estar absolutamente limpa e perfeita. Porque o que vai acontecer? Então, esse é o olhar de quem está sendo julgado, cada um de nós. Cada um teria a possibilidade de se corrigir a cada ciclo. A cada semana de leitura que nós fazemos, a cada mês com a energia que se manifesta, aproveitando as aberturas cósmicas das festas, tudo isso são ferramentas que nos auxiliam a chegar dentro desse objetivo final, que é estar limpo e preparado para
ao chegar no Rosh Hashanah, conseguir receber a totalidade da luz e poder depois, no ano que se apresenta, manifestar todas essas bênçãos. Esse é um olhar. Agora vamos pensar no olhar daquele que é o nosso Criador. Por acaso o nosso Criador é um Deus que tem humores? Ora tá bem, ora tá mal, ora tá nervoso, ora tá tranquilo. Ora ele quer castigar, ora ele não quer castigar. Se o nosso Deus é esse Deus do monoteísmo, o nosso Deus ele é sempre infinito, compartilhar, de plenitude e prazer. A situação dele não muda de acordo com a minha situação. Então, se ele é esse pleno compartilhar, por que é que quando eu chego, então, no Rosh Hashanah, eu não posso receber tudo que ele pode me dar? Então, esse é o olhar do nosso Criador. Então, eu já sei que eu vou ser julgada. Existe um Criador que quer me dar toda a luz. E agora, existe um acusador. Um acusador que quer que a justiça seja feita. Um acusador que fala tudo que você deixou de fazer, ele põe o dedo e mostra tudo aquilo que você não fez. Esse acusador se chama Satã. Esse acusador também não é uma entidade que está fora de mim. Esse acusador faz parte de mim. E esse acusador está cumprindo uma missão muito nobre, que é fazer o universo entrar num balanço perfeito. Então, agora vamos unir todos esses pontos dessa equação que eu estou falando para vocês. Uma pessoa que teve acertos e teve erros. Quando ela fez esses erros, o que é que ela criou? Ela criou curtos-circuitos estes que formam cascas, bloqueios, porque a luz quer sempre estar presente. Para que ela esteja presente, é necessário que eu tenha o meu recipiente preparado para receber a luz. Quando o meu recipiente não está preparado para receber a luz, que está brilhando, eu sinto uma pressão, um grande momento de estresse, por exemplo. Mas quando eu estou alerta, o que eu penso? Puxa, eu estou sentindo essa pressão, então é uma grande oportunidade de eu revelar a luz, porque tem muita luz agora para ser apresentada. Por algum motivo, essa luz agora, eu preciso aproveitar. Então, eu posso ter dois olhares. Um olhar me fazer de vítima, me enfiar embaixo do túnel, me fazer de coitada e ficar inerte, imóvel, ficar cultivando essa dor e essa pressão. Ou eu posso entender que essa pressão é essa possibilidade que faz eu preparar o meu recipiente para que ela entre e flua sem fazer a pressão. Então, aquela pessoa que vai passar pelo Rosh Hashanah, ela está trazendo consigo essa bagagem. E essa bagagem, com certeza, tem curtos-circuitos. E essa bagagem, com certeza, bloqueia a luz de entrada. Quanto mais a gente limpa, menos bloqueio a gente tem. Por isso que a gente fez trabalho 30 dias de Techuvá. Porque a cada reflexão, a cada pensamento, o que eu faço? Eu consigo liberar uma partezinha desse bloqueio, consigo purificar um pouco de mim para que a luz possa entrar. Bom, o acusador quer fazer o papel dele, mostrar o meu lado negativo. E o meu Criador, que é puro amor, quer me dar a luz incondicional. Então, por que é que eu não recebo a luz incondicional? Eu não recebo a luz incondicional porque Deus não quis me dar? Absolutamente. Ele me deu tudo. Se eu cobrar dele um prazer que eu não recebi, eu estou cobrando da pessoa errada. Eu estou fazendo a maior injustiça do planeta.
Porque o nosso Criador é só compartilhar, ele não deixou de compartilhar, ele não mudou, ele é pleno, ele é infinito. Ele continua fazendo o que ele sempre faz e ponto. Eu vou ficar sem receber porque o acusador veio aqui me perturbar, porque, aliás, essa palavra em hebraico, ela também, o Satã, além dele ser o acusador, ele também é o perturbador, o incitador. Então, eu vou ficar sem receber a luz, porque apareceu um incitador que está dizendo que eu fiz errado, que se ele ficasse quieto, ninguém ia saber de nada. Então, a culpa é dele. Ele só está cumprindo o papel dele. Então, quando chegar o Rosh Hashanah, e eu não receber aquilo que eu almejava receber, a plenitude que eu penso que eu quero receber, se eu não receber, por que é que eu não recebi? Pelo simples motivo que eu estou bloqueada em receber essa luz, que se apresenta nesse dia da criação. Vamos lembrar que quando Adão foi criado, ele foi criado imortal. A morte só passou a fazer parte do mundo da criação quando Adão e Eva fizeram o pecado original, que foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então, eles eram imortais, eram pura luz. Nós também queremos ser pura luz. Nós também queremos ser imortais. É o desejo da nossa alma. Mas nós estamos aqui com um propósito. Entender que, ao chegar no Rosh Hashanah, quanto mais eu tiver feito o meu trabalho, mais possibilidade eu tenho de receber um pacote maior de energia, porque vai fluir mais para dentro de mim, é a condição básica para eu entender que Rosh Hashanah não é simplesmente o Ano Novo hebraico. Porque não tem nem sentido falar uma coisa dessas. Porque em que mês nós estamos? Vamos lembrar que nós estamos no 7º mês. O primeiro mês astrológico é o mês de Áries. É o mês que marca o início de um ciclo astrológico. Vamos lembrar o que acontece lá em Áries? Qual é a fenda cósmica que existe em Áries? Pêssar. O que é o trabalho que é feito para nós em Pêssar? O assunto de sair da escravidão. Por acaso, quanto de trabalho nós tivemos lá naquela época para sair da escravidão? As pragas, fomos nós que fizemos? Tudo que aconteceu até a gente chegar no Monte Sinai foi praticamente dado de presente para nós. Nós não precisamos fazer de forma prática, em termos de ações, é uma coisa mais metafísica, uma questão mais de consciência. Nós não falamos Seder de Pêssar, a ordem de Pêssar. É como se a gente estivesse organizando dentro de nós uma situação interna de um recipiente. Mas agora no Rosh Hashanah é tudo muito prático. É a questão da vida, a questão da morte, a questão da prosperidade, a questão de filhos, da minha criação. Vamos analisar mais um lado quando nós estamos falando sobre o assunto de vida e morte com relação ao Rosh Hashanah. Nós estudamos Cabala e sabemos que tudo tem muitos desdobramentos. Dentro do olhar da Cabala, simplesmente ter uma vida que clinicamente, uma vida que pela medicina, ela atesta que existe, não quer dizer que a pessoa esteja viva. A pessoa está viva quando ela despertou para um processo em que ela sabe qual é a sua missão,
aqui, agora, como a importância que ela tem através das suas ações, através da sua consciência, em manifestar a luz e fazer essa autotransformação, em se aperfeiçoar para tentar atingir a perfeição da luz. Esse processo de aperfeiçoamento, que a gente chama de vida, ela pode ter o caminho da luz, usando o livre-arbítrio, ou o caminho da consciência material, a consciência do corpo, que só está interessada em sobreviver e satisfazer os prazeres físicos e materiais. Então, eu digo para vocês que existe no nosso planeta pessoas que estão num processo de morte há muitos e muitos anos. É um processo de morte eterno. Cada dia um pouquinho. Porque a cada situação de estresse, uma partezinha de nós deixa de receber luz. E no momento que ela deixou de receber luz, eu entrei nessa frequência da escuridão e da morte. A cada curto-circuito que eu faço, eu crio uma situação de pequenas mortes. A cada tristeza, a cada reclamação, a cada palavra má que eu expresso, eu estou morrendo um pouco. Porque se não fosse assim, seríamos seres imortais. Então, o processo de viver e o processo de morrer, ele depende dessa possibilidade de eu conseguir materializar e ser esse canal que faz a luz fluir por mim dentro de um processo. Então, quando nós estamos falando sobre vida e morte no Rosh Hashanah, de alguma forma, o que eu quero dizer? Nós vamos receber um pacote de energia que vai me dar o potencial de iluminação que eu vou poder criar, euzinha, na minha realidade do próximo ano. Eu estou, sim, falando sobre vida e morte, como a medicina fala. Sim, eu não estou deixando isso de lado. Mas eu estou dizendo que existe ainda uma outra dimensão. E essa outra dimensão está relacionada a este ponto. Vocês que estudam, que são pessoas que estão no caminho espiritual, conseguem entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Porque hoje eu quero ser muito mais do que eu fui no ano passado. E hoje eu sei da importância do meu processo, da minha trajetória, de cada passo, de cada ação que eu faço. Porque todas essas ações, num momento, estão entrando dentro dessa balança, e quanto mais ações eu tiver feito, menos aquele acusador, vamos lembrar do atributo do julgamento, o atributo da misericórdia, menos ele vai poder usar do atributo do julgamento. A minha cabeça funciona de uma forma, nós já estamos tão contaminados, e a minha cabeça funciona assim. Um lado meu fala, eu vou fazer uma doação. O outro lado meu fala, mas para que você vai doar? Tem tanta gente doando. Você trabalhou muito, você passou por necessidade, agora guarda esse dinheiro. Não tem que fazer doação agora. Quem que está falando isso para mim? Satã. É o meu lado negativo. Eu estou indo para o meu trabalho. Uma pessoa me liga e fala, olha, eu estou precisando de ajuda. Você conseguiria, por favor, passar num lugar, buscar uma coisa para mim, fazer assim, assado? Para que você vai ajudar essa pessoa agora? Ela nunca nem deu pelota para você. Para que agora você vai parar o que você está fazendo para dar atenção para ela? Você acha que ela merece? Não vai. Vai resolver suas coisas. Quem que está falando isso para mim? Satã. Mas onde ele mora? Aqui, dentro de mim. Só que a gente está dentro da consciência e a gente não para pensar. Por isso que quando a gente vê que está chegando no fim, a gente fica sem fôlego. A nossa alma quer que a gente faça o melhor do trabalho. Porque o universo, ele está costurado, tão perfeito, que qualquer pessoa que apareceu na nossa vida durante os últimos 30 dias
são as maiores chances de correção que nós temos durante este período para receber. A gente deveria ter começado desde o Rosh Hashanah do ano passado, lógico, sem parar. Mas por que é que a gente não fez isso? Porque o nosso lado negativo fala mais alto, que eu sempre falo, eu gostaria que a minha alma entrasse no comando e falasse mais alto do que o meu lado negativo. Ela estando no comando, é certeza que nós estamos manifestando a luz. Bom, eu estava falando para vocês sobre o assunto de ser o 7º mês, a balança. Esse mês que se chama Tishrei, se eu usar pela gemátria as letras dele, ele poderia ser escrito, ter o sentido de Aleph Bet Tishrei. Aleph Bet Tishrei é a mesma coisa que falar Bereshit. O que é Bereshit? Bereshit é o primeiro livro da Torá. É o início. Nós sabemos que Bereshit é o nosso o Gênesis, é a nossa genética espiritual. Então, aqui já tem mais um indicativo, que esse mês Tishrei, Aleph Bet, quer dizer, no primeiro dia de Tishrei, eu faço a minha criação. Então, no primeiro dia do Rosh Hashanah, nós estamos, aqui eu estou dando várias possibilidades para vocês conseguirem entender a importância e o potencial que pode ser manifestado nestes dias. São 2 dias de Rosh Hashanah, o primeiro dia e o segundo dia. Este ano, o primeiro dia vai cair na Shabat. Isso tem alguma implicação? Sim. Neste ano, no primeiro dia de Rosh Hashanah, não se toca o shofar, porque já está existindo uma conexão direta com o Biná, então não é necessário tocar o shofar. Vamos tocar o shofar só no segundo dia. Mas isso tem mais alguma outra implicação? Se o Criador está dando para nós uma dose extra de energia, e ele sempre quer que a gente acerte, eu acho que talvez nós vamos enfrentar alguns desafios. Nós estamos enfrentando, não estamos? Mas eu espero que a gente seja vencedores. Então, vamos ter uma Shabat que, por um lado, é uma bênção que vai fortalecer esse nosso pacote energético, só que a gente sabe que nada é por acaso, então que a gente possa realmente aproveitar tudo que vier nesse dia para a gente poder se preencher e poder dar conta, talvez, de tudo que vai se apresentar. Vamos entender um pouco mais a necessidade desse momento. São feitas 2 leituras, no primeiro dia do Rosh Hashanah, uma leitura, no segundo dia do Rosh Hashanah, a segunda leitura de uma paraxá que se chama Vayera. É uma paraxá que está lá em Bereshit, que está no Gênesis, em que ela fala de um dia. Vocês se lembram do dia em que Abraão recebe a visita dos anjos? Eu vou relembrar para vocês. Nesse dia, Abraão estava na sua tenda. Era o 3º dia após ele ter feito a circuncisão. E a Torá, inclusive, fala que estava muito quente. Vamos e venhamos que a Torá não é lá muito o livro para dar previsão do tempo e que diferença faz. Como a gente sabe que nenhuma palavra está lá à toa, então a gente está entendendo que o ambiente estava quente, energético, né? Bom, Abraão então vê esses 3 homens que se aproximam e ele, que já tinha a idade que tinha, ele sai correndo e convida então esses homens para entrarem na sua tenda, vai trazer para eles água, traz para eles alimento, traz para eles várias... ele faz aquela hospitalidade, né? Abraão, vamos pensar, carruagem de Hesed, compartilhar.
ele quer, então, fazer com que estes homens possam, então, estar bem. Ele quer trazer conforto a esses homens, mesmo ele estando nesse ponto. Eu tenho que resumir. Então, quem eram esses 3 homens? Eram, então, o arcanjo Rafael, que trouxe cura para ele, o arcanjo Gabriel, que trouxe a notícia sobre Sodoma e Gomorra, e o arcanjo Miguel, que trouxe para ele a proteção para esse momento. Mas o que interessa aqui saber? Sabemos então que eles eram anjos. Abraão sabia que naquele momento ele estava num dia muito especial. O arcanjo, inclusive, traz a notícia de que Sara, que tinha 91 anos, que Sara iria dar à luz a um dia no próximo ano, neste mesmo dia no próximo ano. E ela estava lá na tenda e ela ri. Vocês se lembram desse fato? Então ele traz a notícia e ela ri. Ele fala, Abraão fala para ela, olha, ela escuta e ela ri. Vamos entender o desdobramento disso. Isso é no primeiro dia do Rosh Hashanah. O que isso quer dizer para nós? Vocês podem imaginar uma mulher de 91 anos dando à luz hoje no século 21? Difícil, né? Vamos imaginar naquela data, porque ela era estéril. Como é que isso pode ter acontecido? Porque dali a um ano, realmente, Isaac nasceu exatamente no dia do Rosh Hashanah. Por que estava tão calor? Por que Abraão saiu correndo? Porque Abraão sentiu a força da luz, essa pressão da luz no dia da criação. E por que ele saiu para compartilhar? Porque ele sabia que a única forma dele se aliviar dessa pressão era compartilhar. Então é como se ele estivesse saindo para catar a pessoa que estava passando ali. Eu preciso fazer o bem para alguém. Eu tenho uma intenção de fazer o bem para alguém, porque se eu fizer isso, eu tenho essa intenção de compartilhar, receber ele, eu vou receber a luz e a luz não vai me queimar. E olha que maravilha. O que aconteceu? Sara recebeu essa bênção e ela engravidou. Então, vamos trazer dentro do olhar cabalístico, novamente, o que isso quer mostrar para nós? Que a nossa mente lógica fala que as coisas são impossíveis. Mas no dia da criação, quanto mais eu tiver contribuído e colaborado dentro desse compartilhar a luz, maior potencial de bênção eu posso receber. Isso é a síntese da síntese da síntese. Mas vejam o potencial, as histórias não estão na Bíblia, na Torá, não estão sendo comentadas no Zohar, porque simplesmente são historinhas bonitinhas para a gente ficar imaginando uma senhora de 90 anos dando à luz. Abraão correndo para atender esses anjos. Ele queria preparar o recipiente dele. E que ele queria estar preparado para esse momento. E o que acontece, então, 36 anos depois? 36 anos depois, nesta mesma data, é a história que vai ser lida no segundo dia do Rosh Hashanah. Que história será essa? A história da amarração de Isaac. O que significa o assunto da amarração de Isaac? Também aconteceu no Rosh Hashanah. Primeiro, Isaac é a coluna da esquerda. Isaac representa o julgamento. Vamos pensar que existem 2 tipos de julgamento. O julgamento positivo, o julgamento negativo.
Ou melhor, acho que eu vou pôr em outras palavras. Um julgamento puro e um julgamento contaminado. Melhor. O que é um julgamento puro? Por exemplo, eu preciso trabalhar. Então, eu encontro uma pessoa que precisa do meu serviço e eu trabalho para essa pessoa. E aí, quando chega no dia do pagamento, essa pessoa fala para mim, olha, eu não vou te pagar, porque você é boa. Então, você não precisa do pagamento. Então, eu decidi que eu não vou te pagar. Aí eu vou usar do meu julgamento e vou dizer, eu não volto mais. Porque eu estou trabalhando, porque eu preciso de receber esse recurso para eu poder usar esse recurso. É uma troca que nós fizemos, um acordo. Então, eu não vou voltar mais. Eu usei o julgamento de forma pura. Eu preciso fazer esse julgamento, eu preciso colocar um limite. Eu estou aqui no mundo físico, eu preciso de ter muros dentro do meu ser bonzinho. Então, isso é um lado. Ou, essa pessoa que me contratou, me contrata, eu começo a fazer lá o serviço, aí aparece lá, e eu sou a única pessoa que sei fazer esse trabalho, e aí o negócio cresce, cada vez eu assumi mais responsabilidade, 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 só eu sei fazer isso. E tem uma porção de pessoas que dependem da minha contribuição neste trabalho. Eu estou recebendo meu salário, tá? Tudo bem. Aí, o que acontece? Eu recebo uma proposta de uma viagem. Hoje, para eu viajar amanhã. Uma viagem de férias. Para ficar 3 meses fazendo uma viagem ao redor do mundo com uma amiga. Aí eu falo, e daí que eles precisam de mim? Eu quero viajar. Eu nem estava ganhando muito menos, então eles que se virem. Eu ligo para o meu chefe e falo, bye, se vira, agora eu vou viajar, tchau. Eu desligo o telefone, eu usei o meu julgamento para dizer que eu também não ia mais trabalhar, mas o que acontece? Eu estou pensando com responsabilidade, eu usei o meu julgamento para dizer um não, mas o que estava me movendo? O meu prazer instantâneo, simplesmente. Eu não pensei nas consequências das minhas atitudes. Então, esse é o julgamento contaminado pela vontade, pelo prazer material e físico. O outro julgamento é necessário. Então, vamos entender que nós precisamos de julgamento. E que Isaac representa essa carruagem de Gevurá, que é o julgamento positivo, que não foi contaminado, tá certo? Bom, Isaac, então, aos 36 anos, é levado junto com Abraão a esse monte, aonde o pai iria fazer o sacrifício. E quando Abraão ia, então, sacrificá-lo, depois dele ter sido amarrado, a voz do anjo vem e fala, não toque nele. E então, Isaac é poupado, e Abraão olha, e ele vê ali um carneiro, e ele pega então esse carneiro, e faz com que o carneiro seja oferecido em holocausto, ao invés de Isaac. Vamos lembrar? O que é que a gente usa como ferramenta no Rosh Hashanah e durante estes dias? A gente não escuta o toque do shofar? O que é um shofar? O shofar é o chifre do carneiro. Se a gente pensar em Ares, qual é o símbolo? Ares, que é o símbolo do ego. A gente sai do Egito, que a gente quer massacrar o ego negativo. Aquele carneiro que é o símbolo de Ares, ele tem aquele chifre, e a gente toca aquele chifre que representa
eu consegui sobrepor esse meu aspecto do meu ego negativo, eu ser mais forte, e através do sopro, eu estou trazendo o equilíbrio da coluna, do meio. Então, quando eu estou fazendo escuto esse toque do chofar, aqui uma ressalva que é importante, que os sábios falam, não é simplesmente escutar o chofar. Os sábios falam, o povo que conhece o toque do chofar é o abençoado. Ele está querendo dizer o quê? Só o povo judeu é abençoado porque só o povo judeu conhece o toque do chofar? O que eles estão querendo dizer é, aqueles que entendem essa tecnologia espiritual que está sendo apresentada para nós, são aqueles que são abençoados, porque vão conseguir quebrar mais negatividade, e vão receber mais luz. Independe da religião, independe da tradição religiosa. O que faz a diferença é a nossa vontade, é o nosso querer. Vamos voltar ali para Isaac. Então, nós temos uma primeira leitura que mostra para mim que eu posso recriar absolutamente o impossível, porque o impossível já foi dado para mim. Eu só ainda não consegui pegar. Depende de quem para eu conseguir pegar? Só de mim. O Satã é mau ou é ruim? Ele só está cumprindo a missão dele. Deus me castiga ou Deus me dá bênção? Para ele não faz a menor diferença, ele só me dá a luz incondicional e acabou. Olha a nossa responsabilidade. Sara engravidou, ela era estéril. Abraão conseguiu ir além das estrelas. Vamos lembrar o que é esse além das estrelas? É a gente se corrigir acima dessa energia de Tikkun que se apresenta a cada mês para cada um de nós. A gente consegue fazer essa correção muitos níveis acima. E no segundo dia, o que significa essa amarração de Isaac? Significa que Abraão, que representa a carruagem de Hesed, o amor incondicional, o compartilhar, ele, quando eu consigo subjugar o meu ego, eu consigo entrar num equilíbrio que me coloca na coluna do meio, que vai ser manifestado logo à frente com Jacó, com Yaakov. Então, quando eu estou recebendo todas essas informações, eu escuto o toque do chofar, eu tenho que entender que eu tenho aqui uma arma metafísica, através da minha consciência, em que eu consigo eliminar camadas e camadas de negatividade através desses exercícios, através desse processo. Agora, e quem não sabe de nada disso, vai deixar de participar do tribunal? Vai deixar de receber a sua bênção ou a sua maldição? Absolutamente. Só que vai estar sendo julgado sem saber. Por acaso, porque eu não sei da energia da gravidade, se eu soltar essa caixa de fósforo, ela vai deixar de cair? Ela vai cair de qualquer jeito. Não interessa se eu sei da regra ou não, ela acontece. O universo, as leis universais, elas estão muito além de nós. Elas estão além de nós, mas a gente pode, ao saber como elas funcionam, nós podemos tentar trazer elas a nosso favor. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos tentar trazer elas a nosso favor. Nosso tempo agora, infelizmente, esgotou. Então, de todo o coração, eu desejo para todos nós, por nosso mérito, que seja a resposta desse trabalho
de tantos anos juntas, que a gente possa cada vez estar num nível mais alto, que esse ano que se apresenta, que desafios apareçam, mas que a gente seja capaz de enfrentar todos eles com a sabedoria dos mestres, com a sabedoria da nossa alma, cada vez mais despertos, cada vez mais abertos, para transformar esse nosso mundo num lugar onde a luz possa cada vez mais habitar. Então, Shana Tová Umetuká, um ano repleto de bênçãos para todos nós. Amém.